A paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar, fique à vontade. Que Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus sonhos, seus projetos. Amém? Quero agradecer ao pastor Gabriel, meu amigo, Suzane, a toda essa família maravilhosa aqui, dessa comunidade. Que Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado por nos recepcionar. E pegando carona no que o Gabriel disse, temos um vínculo aí, nos amamos, ele prega lá, e eu chamo um monte de vezes e vai pregar lá um monte de vezes. É desse jeito mesmo. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar e amar como um grande homem de Deus. E vejo Deus na vida deste homem. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Aos irmãos que vieram junto, os irmãos que eu não chamei ninguém, tá? Chamei ninguém assim, ó. Eu falo, o pessoal já está enjoado de mim lá mesmo, então nem chamo. A Suzy chamou lá, a Suzy que fez, Daniel vai lá, eu não chamei. Eu falei, o pessoal já está enjoado do pastor pregar. O pessoal já está enjoado. Se eu chamar, não vai. Que bom que vier. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Pode ficar sentado, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, uma passagem conhecida. Você já estudou, você já leu, o pastor já deve ter falado a respeito dessa passagem. E nós vamos meditar nessa passagem. Quem achou, como eu tenho um costume, quem achou vai dizendo um amém aí. Ezequiel 37. Olha que bom. Então vamos ler. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eram mais inumerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse eu: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram-se de pé, um grande exército. Amém? Eu reparei que vocês batem palmas aqui, né? Então vamos dar uma linda salva de palmas por esta palavra. Meus irmãos, o profeta Ezequiel é conhecido como o profeta das visões. É aquele que, se você nadar nesse livro, nadar de braçada nele, você vai encontrar mistérios e tesouros maravilhosos. A leitura da palavra tem que ser uma leitura com calma, como se você estivesse saboreando a comida que você mais gosta. Sabe quando você vai naquele restaurante que você mais gosta e pede o prato que você mais gosta? Você leva alguém que você gosta e você fica ali horas e horas naquele restaurante. Eu estou conjecturando para você ver que você não quer ter tempo para voltar para casa. Você dedica aquele tempo
para estar com quem você gosta e saborear de algo maravilhoso do que você gosta. É igualzinho a palavra do Senhor. Está a Bíblia, irmão. É uma carta de amor. É uma carta escrita para mim, para você, para os nossos corações. E eu falo isso na igreja, eu já preguei, prego direto isso na igreja, sempre falo. Eu sou como o apóstolo Paulo, que ele fala em Filipenses 3. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E a Bíblia é isso, é uma carta de Deus para mim e para você. Antigamente, eu não vou falar a minha idade, mas eu sou de uma época em que a minha mãe escreveu carta quando eu era pequena. Ela escrevia carta para minha avó, a gente morava em Mojimirim, e ela escrevia carta e a gente tinha que ir na cidade, eu morava no sítio, ia lá para o correio, entregava no correio, colocava aquele selo, levava, e depois, dias depois, retornavam a carta e todo mundo ficava ali naquele mistério, naquela ansiedade para ver o que estava dentro. Não tem ninguém dessa época aqui, né? Não tem ninguém. Então, e você, irmã, que bom, ó. E você ficava naquela ansiedade para saber notícia do parente, naquela angústia, porque era o único meio de comunicação, e quem tinha telefone era muito caro. Hoje, a gente está com a pessoa do lado, e não manda um zap, somos errados. A gente não vê a mensagem. A minha esposa vive falando para mim, manda mensagem para sua mãe, liga para sua mãe, porque está muito fácil. É só você colocar no WhatsApp ali, e já tem uma chamada de vídeo. Mas o que eu quero dizer, que a carta, a pessoa estava lá longe, só que essa carta, quando você lê, a pessoa que escreveu ela está pertinho, está do seu lado quando você lê. Como eu falei, a conjectura do restaurante, você está com Deus ali, a pessoa que mais te ama, a pessoa que eu creio que é o que você mais gosta, e saboreando da melhor comida que Ele preparou nesta noite para mim e para você. Você venceu o frio, meu querido. Você venceu a sua série, aquela série boa. Você venceu para estar aqui. Você venceu o cobertor para estar aqui. Tudo isso é fichinha. E tem que vencer mesmo. E tem que vir mesmo. Porque aqui está servindo algo que é precioso para as nossas vidas. Cortesia do Espírito Santo de Deus. Por fim, esse profeta por nome de Ezequiel, Deus, olha como começa o versículo: veio a mão do Senhor e me levou em espírito. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele era um daqueles homens que foi levado em cativeiro para a Babilônia. O Salmo de número 137 conta uma parte dessa história triste. Só que o profeta Ezequiel, ele não era como muitos no Salmo 37, que olharam para o lado e viram os seus algozes e viram os seus malfeitores, olhavam para a dificuldade do lado da direita, olhavam para a dificuldade da esquerda, olhavam para a dificuldade de trás. Ele não era desse. Ele olhou para o céu. Nós devemos olhar para o céu. E a visão, ela vem do céu. Enquanto muitos penduravam as suas harpas no salgueiro, estavam desistindo da sua fé, clamando por Jerusalém destruída, o profeta Ezequiel recebia do céu visões inestimáveis vindo de Deus. O que eu quero dizer para você aqui hoje é que Deus vai te dar visões, enquanto muitos não têm. Enquanto muitos choravam, pendurando os seus instrumentos no salgueiro, naquela mesma leva, havia remanescentes. Havia homens que não são vencidos pela situação. Porque você quer ver quem é servo de Deus mesmo? Não é na festa. Você quer ver quem é servo de Deus mesmo? Não é em momentos felizes. É servo de Deus mesmo, é quando chega a tempestade, é quando chega a prova.
Porque a prova é isso. Prova é um momento em que você vai ser exposto para ver realmente se você será aprovado. É ali. E naquela leva, você conhece, estava Misael, Azarias e Ananias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não se dobraram diante de situação nenhuma, nem quando o grande imperador falou para eles: vocês vão ser jogados na fornalha, como o meu amigo, irmão Wallace, Diácono Wallace disse aqui. Eles falaram: olha, você pode jogar lá na fornalha, que nós permanecemos na mesma posição. Deus nos chamou para uma posição, permaneça nesta posição. Quer esteja frio, chovendo ou o que seja, Deus te chamou para uma posição. E a mão de Deus que te leva. E infelizmente, ou felizmente, irmão, digo infelizmente, quando eu olho na perspectiva nossa, tem lugares que Deus leva a gente não gosta. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Por exemplo, deserto. Você gosta de ir no deserto? Deus nos leva para o deserto. E muitas vezes Deus nem leva a gente mesmo que vai. É a gente que vai sozinho. Se joga no deserto e acha que vai atravessar sozinho, sem Deus ter mandado. Mas quando Deus toma pela mão e passa no deserto, o deserto se torna escola. Você sabe disso, já ouviu isso muitas vezes. O deserto se torna didático, o deserto te torna experiente. E só fica experiente só ganha experiência quem tem vivência. Olha essa irmã aqui. Quanta vivência e experiência não deve ter? Só tem experiência quem tem vivência. E Deus quer fazer você viver grandes coisas. Sabe o que está acontecendo na nossa atualidade? A gente está ficando muito calculista, a gente está ficando muito matemático, a gente está ficando assim, sabe, meio realista, e as coisas de Deus são sobrenaturais. A igreja vive o sobrenatural, tem cura, tem milagre, milagre é inexplicável, e só quem busca, só quem se posiciona, vive isso. Meus irmãos, eu sou meio gritão, você abaixa aí se estiver danificando seus ouvidos aí. Deixa-me dizer algo para você, meu querido e minha querida. A gente está ficando igual o mundo aí, ó. Aconteceu algo sobrenatural, deixa-me explicar. Isso aconteceu porque aqui a gente está ficando chato. Tem que viver. Eu não estou falando para você viver a loucura dos evangélicos aí fora. Eu estou falando para você viver as loucuras do evangelho. O evangelho, ele confunde os sábios, irmão. Ele confunde a sabedoria humana. Ele dá nó nas cabeças dos doutores aí fora. Ele mostra a mão de Deus confundindo aqueles que dizem ser alguma coisa. E foi isso que aconteceu aqui, ó. Enquanto são levados para a Babilônia, os escravos que são levados dão um nó, uma virada de chave, se tornam um ministro, outro se torna um ministro mor, e o negócio vai ficando melhor. Assim Deus faz com você. Pega você de baixo e joga lá em cima, e pega quem está lá em cima se achando e joga lá embaixo, porque é assim que Deus faz. Só que Ezequiel agora ele tem uma visão. E como eu falei, às vezes Deus te leva para lugares que você não quer ir. Te leva para o deserto, te leva em batalhas. Igual Davi, coitado Davi. Foi levar uma marmita, foi levar uma merenda, eu vou falar dessa forma. Chegou lá, encontrou um gigante. Chegou lá, entrou na batalha. Irmãos, é isso que Deus tem para você, desafios. Deus te chamou para vencer desafios. Deus te chamou para vencer os mais perigosos e mais difíceis desafios, porque Ele é aquele que capacita-te nesta jornada, nessa missão que Ele te preparou. Aleluia.
Deus te coloca em lugares que você não gosta. Batalhas, provas. Na batalha se encontra gigante, encontra reis, exércitos, tudo vem contra você. Leões, ursos e outras coisas mais. Só Deus sabe o que cada um aqui está passando. Quais são as batalhas de cada um? Eu posso olhar no olho de cada um aqui e ver inúmeras batalhas fadigantes, de cansar, de pensar em desistir, de falar, olha, eu estou ficando louco, olha, está ficando difícil, olha, eu vou desistir. Mas se não for a mão de Deus te pegando como pegou Ezequiel aqui, ó, vou te mostrar, Ezequiel, espera aí que eu vou pegar você, vou te arrebatar aqui em espírito, vou te dar visão, vou te mostrar o meu poder, vou te mostrar a minha glória, vou te mostrar quem sou eu. Eu vou pegar o cansado, vou dar vigor. Eu vou pegar aquele que está morto, aquele que está caído, aquele que é só seco, aquele que não dá vida nenhuma, e eu tenho poder para dar vida. E é assim, esses ossos representando a Israel. Quantas pessoas que a gente olha, meu irmão e minha irmã, fala, não tem mais jeito não. Eu já fiz o que eu podia fazer. Eu já dei o melhor de mim. Eu mesmo como pastor já falei isso aí. Gente do céu, o que eu posso fazer, meu Deus? Como que eu posso me doar? Como que eu posso falar? Como que eu posso agir? E Deus fala assim, você nada, mas eu posso. Você não vai orar não? Você não vai, irmão, quantas madrugadas eu estava lá roncando, como eu ronco alto, e Deus me acordar, você não vai orar não? É sério isso? É disso que eu quero que você viva, sobrenatural de Deus. A gente vai para a faculdade, a gente vai para o curso técnico, chega lá, aprende uma coisa da hora lá, depois a gente esquece que a gente vive o sobrenatural também. A gente fica chato. Irmãos, sobrenatural de Deus é muito lindo. Vou contar uma parte de algo que aconteceu comigo, e eu oro para que aconteça de novo, e não acontece mais, irmão. Eu sempre estou pedindo, Gabriel, para acontecer. Um dia eu saí triste. Sabe aquele dia que você está triste mesmo? E sabe de onde que eu saí triste? Saí da igreja. Fui da igreja. Eu fui para o culto para me alegrar, irmão. Saí de lá triste. Escutei o que eu não devia. Não foi nem na pregação. Foi alguém, falei, e meu coração se entristeceu assim, que talvez com um de vocês possa ter acontecido isso aí. E eu falei, Deus, eu vou desistir. É nessa hora o diabo ele vem e começa seta. Irmão, se tem alguém falando no seu ouvido para você desistir, é seta, porque no caminho do Senhor, do Senhor, desistir nunca foi opção. Deus fala assim, anima-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Lá estava o Josué no capítulo 1 ali, chorando, prostrado. Moisés, quem é Moisés? Aquele homem que abriu o mar vermelho, aquele homem que foi lá, foi usado nas pragas do Egito. E quem sou eu? A gente pensa assim, mas Deus falou para Josué, ei Josué, acalma-te, anima-te, porque eu é que era com Moisés, e agora eu estou com você. É isso que Deus está dizendo aqui nessa igreja hoje, eu estou com você, aleluia. Aleluias. E eu saí tristonho. A Kelly querendo falar comigo, mas sabe, acho que foi um dos dias que mais angustiantes da minha vida. Doía, sabe, de o olho lacrimejar e você chegar em casa e não ter fome, chegar em casa e não nada descer, parece que está com um nó na garganta, e a vontade de chorar não parar, você ser assombrado por aquilo, você é assombrado pela situação, irmão. Aquilo não sai da sua mente, aquilo te perturba, você não dorme, aquilo te perturba que você não come, a situação. Deus, Ele quer nos libertar disso. Eu falei, Deus, eu te amo tanto, Senhor,
deixa eu ouvir a tua voz. Eu só vou confiar se, olha, só de falar me emociona. Eu só vou confiar se eu ouvir a tua voz, meu Deus. E a Kelly dormiu. Eu falei, Deus, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir igual os profetas. Eu não quero ouvir, olha a exigência do garoto. Eu não quero ouvir, pegar a Bíblia e ler, ouvir dessa forma. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz. E chorando naquela cama. Eu morava lá na rua Amapá, numa casa que é do meu sogro lá. E aí eu fui dormir. Consegui dormir, irmãos. E eu dormi. De repente, irmãos, igual como a Bíblia fala, eu ouvi como o som da água mesmo, a água criando uma voz, a água do mar, aquelas ondas bem fortes, criando uma voz, e eu dormi no meu sonho, no meu sono assim, ouvi Daniel, e eu comecei a tremer, e eu comecei como se uma pressão forte me pegasse ali, e estava muito bom, e também eu estava com muito medo, e uma coisa assim inexplicável, não sei explicar para você. Mas aí eu abri o meu olho, olhei para o teto e a voz continuou no meu ouvido: Daniel, eu te amo, meu filho, eu te amo. E eu caí chorando, já foi línguas estranhas ali, acordei a Kelly com línguas estranhas, chorando, gritando, falei, Kelly, Deus falou comigo, esse sobrenatural ainda pode acontecer com você. Aleluia. Homens falhos, barros frágeis, vivenciaram isso. Você também pode vivenciar. Deus trabalha com propósito, meu irmão. Salvar, remir, transformar e curar. O vale é lugar de batalha. Deus levou para o vale. Muitas vezes no vale era o lugar onde os exércitos se encontravam, e ali quem podia mais chorava menos, como diz a dona Eleude, minha mãe. Ali no vale, você pode ver, várias batalhas bíblicas aconteceram em vales, e quem está no monte tem a vantagem. Por isso que Jerusalém é no monte. Cidades estratégicas é no monte. E não é à toa que muitas pessoas, por tradição, gostam de orar no monte. Tem o mesmo efeito que a igreja? Tem. Mas tem um temperinho a mais, né? Tem um temperinho bom. Mas o vale é o lugar onde você vence ou é vencido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No vale o inimigo está à espreita. No vale o lobo está à espreita. E no vale que o Senhor nos coloca. Só que não estamos sozinhos. Ele está conosco nesse vale. E ali no vale, Ele mostra a sua mão e a sua vitória. Não é à toa que o crente ele tem um jargão. Já viu, Gabriel? Estou passando um vale, irmão. Estou no vale. Está no vale? Estou no vale. É a idade entrega, né? Isso aí é crente antigo que fala isso aí. Eu sou um deles. Estou num vale, irmão. Já viu essa, irmã? Estou num vale. Se você está num vale aqui, irmão, não se preocupa. Ele também está com você. Logo, logo vai ter saída disso aí. E você vai ver a mão de Deus. No vale, vidas entram. E infelizmente, muitas vidas não conseguem sair. Por quê? Como eu disse, se nós olharmos a situação, irmãos, se nós olharmos ao nosso derredor, se nós começarmos a olhar
e vê que a onda é grande, que o mar é grande, que tem tubarão, que tem todo tipo, a gente vai submergir. Mas a mão de Deus está estendida para salvar e te livrar e te levantar de qualquer situação. A referência é mesmo para Pedro duvidando, Pedro olhando ao seu redor. Não olhe ao redor. Ouça Deus falar com você. Deus te colocou, te posicionou, agora Deus fala: cumpre o teu ministério, seja profeta, seja homem, seja mulher de Deus, seja crente, seja fiel. É isso que ele está dizendo quando profetizar. Não é só chegar assim, eu profetizo sobre isso, não. É seja quem eu te chamei para ser. Usa o que eu te chamei para usar. Faz o que eu te mandei fazer. E antes disso vem a pergunta. Ele fala assim, ó: pode isso aí acontecer? Aí ele responde direito: só o Senhor. É por isso que eu estou aqui. É isso que Deus está falando. Só eu mesmo. E é por isso que eu estou na sua vida, para fazer o impossível. Faço o possível, faço o mínimo, porque o máximo é comigo. Aleluias. Deus está acima do impossível, irmão. O número de mortos era grande, estava sequíssimo. E o vale pode simbolizar tudo. O vale pode simbolizar uma família destruída, trabalho lá, loucura no trabalho, na escola, pessoas que aparentam viver o que não vivem. Pode representar isso aí. Só que para tudo isso, Deus, ele tem poder de dar vida. Deixa eu te dizer uma coisa: o pior dos criminosos, ele um dia foi uma criança inocente. Um dia ele foi um menino que brincava de carrinho. Um dia ela foi uma menina que brincou com seus brinquedos. Ela foi uma criança. E Deus nos vê assim, como sua criação, como filhos, com o desejo de salvar, com o desejo de mostrar a sua grandeza, a sua glória, o seu poder. E importa que nós nos posicionamos para receber essa graça, esse amor, assim como esse profeta falou: tu sabes, eu estou aqui. Deus colocou ele no meio do vale, e ali ele foi quem Deus mandou ele ser. Deus está dizendo aqui hoje: seja o que eu te chamei para ser. E o lugar onde a morte habita, onde a morte habitava, lugar feio, já, não sei, eu já fui em lugares, morei em fazenda, que tinha um lugar ali onde o pessoal jogava os animais, né, um buracão assim, e ali ficava aqueles ossos ali de animais. Se de animal é feio, irmão, você vê ali os ossos de animais, você fica meio passando estranho, fala: olha como é feio os ossos. Agora imagine ossos de pessoas, você caminhar. Só que aquilo ali estava simbolizando gente morta espiritualmente, gente que não vive mais o que é para viver, mas a palavra do Senhor traz vida. O que é pregado nessa igreja aqui está trazendo vida para muitos. O que está saindo deste púlpito aqui, nesta igreja, nos dias aqui, está trazendo vida para você, meu querido, está trazendo vida para você, minha querida. Deus está nesta casa, Deus chamou esta casa para edificar aqui os seus altos, a sua grandeza. Aleluia. Eu sinto poderosamente a presença de Deus neste lugar.
Onde tem morte no trabalho, o trabalho é o vale, tem pessoa morrendo ali, então chega ali só conjecturando, está morta, você viu que está morta, porque Deus te deu a visão, porque Deus te mostrou, Deus te colocou nesse vale, você vai lá e profetiza, como a irmã falou aqui, ora por ele, prega para ele, aleluia. A gente ficou chato, quando Deus dá uma oportunidade, a gente, ai meu Deus, não sei, vou perder a amizade, não sei. Irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo te usar, não perca uma oportunidade, se é o Espírito Santo, vai lá, consola essa alma sequíssima, surrada pelas mazelas da vida, encurralada e morta espiritualmente pelas armadilhas de Satanás. Vai lá, irmão, com a autoridade que Deus te deu, repreende o mal, porque resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gabriel pregou lá na igreja que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Igreja, aqueles que foram chamados para fora. E chamado para fora para quê? Para fazer isso mesmo, a missão que Deus nos colocou. Hoje eu estou falando com Ezequiéis aqui, mas também posso estar falando com alguém que seja um desses ossos secos, alguém que esteja como esse osso seco, sem vida, sem sentir mais nada, sem saborear mais nada. Mas hoje eu quero profetizar vida para você. Eu quero convocar os profetas de Deus para ser um grande exército e fazer a diferença nesta nação. Uma coisa de cada vez. Começa a aparentar vida. Então, quem estava seco começa a ganhar vida, começa a ter carne. Isso é cuidado. Começou com a sua palavra, Ezequiel. Começa cuidando. Profetiza, lança a palavra. E o que estava seco, você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você está entendendo? Eu estou me fazendo entender. O que estava seco, agora começa a aparentar vida. Aquela pessoa qual você começou, se achegou a ela, porque você é luz, porque você é sal, você faz a diferença. Você está ali expandindo as trevas. Você está ali expandindo, não, você está ali dissipando as trevas, porque você é luz. E aquela pessoa começa, não está mais morta, começa a aparentar ter carne, pele. E aí vem o principal, o espírito. Um espírito aquebrantado para Deus. E aquela pessoa se levanta como um soldado do Senhor. É isso que Deus fala com Ezequiel que faria com Israel. Eu vou fazer de Israel isso aí. Quem está caído eu vou levantar. Acredita, meu servo, acredita, minha serva. O sobrenatural de Deus acontece aonde ninguém consegue fazer. Deus assim o faz. Aconteceu comigo. Eu era um desses, um osso seco que não queria nada com a igreja, que não queria nada com Deus, até um dia descer para o vale e se tornar morto. Mas a mão de Deus me resgatou. Ela tem poder para resgatar os seus também. Tem poder para resgatar você. Tem poder para te usar como um vaso, instrumento para toda boa obra. Aleluia. Aleluia. E se puseram de pé. Se puseram de pé. Estava caído, derrotado, parado, destruído, sem ministério,
sem eira nem beira, para lá e para cá, e veio cair aqui. Veio cair aqui. Não veio cair aqui não. Você foi arrebatado para cá. Foi a mão de Deus que te trouxe para cá, para que você ganhe vida, para que você tenha vida. Aqui a mão do Senhor, me diz Deus, está fazendo maravilhas. O mais endurecido de coração se quebrantará diante da presença do Senhor. Para Deus não tem brabão, que é mais brabão que era o Daniel. Hoje eu estou para babão, estou mais bobão, menos brabão. Mas é assim que Deus faz com o coração da gente. Deus confronta você para salvar você. Deus arrebata você para lugares que você não quer, para preservar você, para ir em lugar onde você quer, para você não morrer. Deus te salvou, meu querido. Deus te salvou, minha querida. E Deus continua salvando e mostrando a sua grandeza, que Ele pode e vai fazer se você se posicionar. E agora Deus te põe de pé e chama de exército. E exército não fica parado, exército marcha, exército vai adiante, cumpre a sua militância, cumpre a sua missão como um bom soldado de Deus. Agora que você recebeu essa palavra, que você sabe quem é você, você se levanta agora, por gentileza. Vamos fazer uma oração aqui. Eu quero pedir para você, irmãos, eu quero dizer algo para a sua vida. Quero dizer algo para você aqui. Fique à vontade, se alguém quiser cantar, fique à vontade. Eu quero orar junto com você. Mas eu quero pedir um favor para você. Não faz aquela oração que o pregador quer que você faz, não. Faz aquela oração do fundo do teu coração. Se você é esse osso seco, fala: meu Deus, eu estou igualzinho esse pastor doido falou. Estou igualzinho esse louco aí que o Gabriel trouxe para pregar aqui. Ai meu Deus. Agora se você é o Ezequiel, você fala: meu Deus, me capacita naquele trabalho. Oh meu Deus, me capacita. Ah Senhor, eu não sei falar, coloca um jeito de eu falar. Ah meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, me capacita, meu Deus. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. O bianto sequeira. Oh meu Deus. As maiores riquezas vêm de Ti, Senhor. Poder vem de Ti, Senhor. Amor, graça vem de Ti. E isso, Senhor Deus, riqueza nenhuma nesta terra compra. Mas só um coração é quebrantado, Senhor Deus, consegue encontrar. Eu quero nesse momento, meu Deus, estender as minhas mãos. E onde só tem casca, Senhor, venha ter conteúdo. E onde tem conteúdo, Senhor, venha ser, Senhor Deus, expandido. Venha ser, Senhor Deus, produtivo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ora aí, irmãos. Espírito Santo, começa a tocar os corações agora. O mais, aquele que se acha mais pequeno, aquele que se acha menor, Senhor, vem entender teus planos agora. Espírito Santo, oh, mandou aí que baixo. Pessoas chorando na presença do Senhor aqui. Oh, mandou aí que baixo. É assim.
Meu Deus, não é com emocionalismo, mas é pelo teu Espírito, meu Deus. Toca, Espírito Santo. Você veio aqui. Você veio aqui nesse ministério porque foi a mão de Deus quem te plantou aqui. Estava lá, mas agora está aqui.